Então, segundo a XP, nós estamos passando por um momento muito oportunista em investir em fundos imobiliários, porque em especial os fundos imobiliários de tijolos, né, aqueles que realmente possuem imóveis, eles tendem a ter essa revelação positiva em seus imóveis, os imóveis têm no portfólio, e ainda mais quando a taxa de juros, né, o juro de referência, a Selic, está em tendência de queda. Então isso aqui tende a avaliar mais positivamente ainda. Então, uma redução na taxa Selic tem potencial de valorizar os imóveis do portfólio do fundo, impactando positivamente o valor das cotas e a atratividade do fundo para os investidores. Vale destacar que quando os imóveis eles têm essa valorização positiva, né, ao longo do tempo a tendência é também os aluguéis irem aí tendo essa tendência de acompanhar o valor dos imóveis. Então, basicamente, investir em imóveis é você ter aí essa correção ao longo do tempo dos valores dos imóveis e o aluguel também vai aí seguindo, né? E nos fundos imobiliários, a avaliação dos imóveis que os compõem é obrigatória e acontece pelo menos uma vez ao ano. A redução da taxa Selic tem o potencial, então, de turbinar ainda mais os valores patrimoniais dos imóveis e, assim, aumentando o valor patrimonial também dos fundos imobiliários. Então é importante entender que dependendo do tipo de imóvel, logística, comercial, enfim, vai ter valorização diferente, vai depender do momento da economia, o momento aí desse próprio setor. Então é um pouco relativo aqui, mas a gente vai dar uma olhadinha aí para tentar entender para onde vai essa valorização, né? Então a gente tem aqui o valor de imóvel por metro quadrado em São Paulo em imóveis comerciais, por exemplo, aumentando bastante aqui ao longo do último ano. E quando os fundos imobiliários normalmente aqui só atualizam o valor patrimonial a cada ano, nós temos aqui um gap, né? Essa valorização vai acontecer na maioria dos fundos imobiliários. Logicamente, né, tem que ver como é que está também, tem que ver dentro do fundo imobiliário quais são os imóveis que tem lá, quando foi a avaliação deste imóvel, porque às vezes o fundo foi avaliado há um ano atrás, porém ele adquiriu aí algum imóvel que teve uma avaliação recente, enfim. Então vai depender muito, mas de modo geral, o grande grosso aqui está atrasado em avaliação em mais ou menos um ano, aí vai depender de quanto eles devem valorizar aí. E a XP nos trouxe um panorama da reavaliação patrimonial bastante importante. Em momentos diferentes de ciclo de corte de taxa de juros, a economia nos fundos imobiliários se comportou diferentemente. Nós temos aqui em 2016, na reta final aqui do ano, com a reavaliação patrimonial acontecendo, não mudando praticamente nada, lateralizando aqui em todos os setores praticamente dos fundos imobiliários. Vai depender então muito do momento. Aqui 2016 estava saindo aí de uma crise que é até 2015, né? Aí com a troca do governo as coisas começaram a melhorar um pouco mais, porém nós ainda não tivemos uma avaliação positiva. Já no próximo ciclo de corte de taxa de juros, em 2019, nós tivemos realmente uma valorização patrimonial muito grande aqui, principalmente em lajes corporativas, shopping, varejo e logística. Os recebíveis vai oscilar um pouco porque vai depender do que eles têm dentro, se é inflação, se é Selic, né? Esse aqui são os de papel. Os fundos de fundos também vai depender muito do que eles estão fazendo ali de trade e tudo mais, mas teve um pouquinho de reavaliação. E os híbridos aí também vai depender do que tem dentro, né? Então, de modo geral, depende muito do que tem dentro nos demais, mas os que a gente está classificado aqui, lajes corporativa, shopping, varejo e logística, tiveram uma grande reavaliação positiva. E olha só, logo na sequência, os valores das cotações também tiveram altas, até muitas vezes aqui exageradas. A gente viu aqui uma euforia nos fundos imobiliários, que ainda deram azar de pegar na sequência a pandemia, que foi catastrófico aqui para as áreas corporativas, foi muito ruim também para o varejo e principalmente aqui para os shoppings, mas os shoppings e o varejo até que foi se recuperando ao longo do tempo, né? Enquanto as áreas corporativas não tiveram uma recuperação total ainda ali em termos de vacância, né? Tá ainda o home office não saiu totalmente, eu acho que não vai sair, a gente vai viver um modelo aí meio híbrido, né? Na minha opinião. Então vamos dar uma olhada em alguns fundos imobiliários no comportamento que eles tiveram ao longo das últimas quedas da taxa de juros. Então, começando aqui com o HGLG11, que é do setor de logística, né? Nós tivemos aqui ele performando bem, ele vinha bem aqui,
tivemos também uma turbinada na alta lá em 2018 e mais ainda acelerado já na questão da queda da taxa de juros em 2019. Olha como foi alto, foi explosivo, houve sim um exagero, porque na sequência já teve um pouco de queda aqui, e aí depois ficou meio desparametrizado, vamos dizer, porque da pandemia, né? A pandemia desabou, aí depois recuperou-se rapidinho, e aí ficou naquele negócio de ir subindo devagarzinho, e aí agora ele volta à normalidade, aquele tal de sobe, lateraliza, sobe, é o que a gente espera, e de repente, segundo a BTG aí, a XP, né, pode dar aquela disparada no fim do ano. A gente vai ver já a opinião dos analistas, né, mas fica bem nítido que realmente nos fins do ano tem as altas, e principalmente quando é queda da taxa de juros, o HGLG nos mostrou bastante isso, né? Então é muito importante não deixar para comprar também quando já estiver no topo, né? Porque a realização pode acontecer. Então a gente vê o HGLG entregando 110% entre dividendos e valorização nos últimos 5 anos, com realmente essa alta muito forte ali ao fim de 2008 e 2009 principalmente. E agora vendo a BTLG11, que também é do setor de logística, ele teve outro ponto aqui que foi a troca do gestor, né? Ele vinha muito bem em 2018 ali no finzinho, vinha valorizando e aí deu uma turbinada monstruosa também ali ao fim de 2019, com a questão da reavaliação e a queda da taxa de juros. Depois, uma realização forte também, que o mercado percebeu que exagerou e aí veio a pandemia, desparametrizou, conforme a gente viu, né? Recuperação em V, e depois foi indo aqui tranquilinho, né? Vamos ver. Em termos de cotação, ele está aqui com uma valorização de 50% desde ali do fim de 2019. Né? Antes da BTG assumir aqui, a gente não tem histórico, só mesmo lá na Investidor 10, né? Enfim, vendo agora então o fundo imobiliário de shopping, o MAL 11, nós temos ele performando aqui tranquilinho, né, com altinhas bem moderadas, e aí realmente com a avaliação ele deu aquela explodida para cima e depois uma realizaçãozinha, uma despencada com a pandemia, uma recuperação até que foi forte para um fundo imobiliário de shopping, né, tão rápido assim, e depois foi aquela lateralização aí, praticamente uma altinha bem pouquinha ao longo aí do tempo, enquanto o mercado tentava entender o futuro dos shoppings, e agora ele já dá essa turbinada aqui, né, com o fim da pandemia, e a expectativa é que dê mais uma explodida. Será igual essa aqui? Vamos avaliar, ele ainda tem margem, né? O HGLG e o BTLG estão com PVP de 1,03, mas o MAL 11 ele está com PVP de 0,96 e tende a ter ainda uma valorização melhor em termos de patrimônio, então vai ficar ainda mais descontado se realmente acontecer o que o mercado está esperando. Nos últimos 5 anos, uma entrega de 74%, que não foi nada mal, já que os FIIs de shopping sofreram bastante. Vale destacar que o MAL 11 ele está em período de subscrição de cotas, mas essa subscrição é mais aí para os institucionais, porque ele veio aí a um preço acima do de mercado, né? Eles tentaram manter ali o valor patrimonial e eles tiveram também uma taxa que na minha opinião foi muito alta, e acabou fazendo essa subscrição ser acima do valor de mercado. Então, só mesmo o institucional que vai querer comprar, né? A gente vê aqui o XPML também disparando com a reversão patrimonial, aquela quedinha de exagero normal, e aí despencou com a pandemia, teve uma recuperação boa também, mas aí depois o mercado viu que foi exagero e ele foi sofrendo muito. Foi um FII que por muito tempo sofreu aqui uma lateralização, queda. Não sei se eu gosto tanto do XPML11, uma valorização de 83%, mas muito por conta dessa alta aqui antes da pandemia. Quem comprou aqui no topo está sofrendo até hoje porque não teve resultado, está no prejuízo, mesmo considerando dividendo. Então tem que tomar cuidado a não comprar fundo imobiliário no topo, tá? O XPML11 está no PVP de 0,99, está dentro e deve ter uma valorização agora, né? O HGR11, agora a gente já está falando de renda urbana, né? Ali imóveis comerciais de rua e tudo mais. Nós tínhamos aqui ele melhorando, tranquilinho, aí deu aquela disparada também por conta da reversão patrimonial, estava até que indo lateralizado, e aí a pandemia derrubou, recuperação em V, aquela sofrimento para todos os fundos imobiliários. Depois ele foi aí, ó, melhorando ao longo do tempo e já está numa boa valorização, está um PVP de 1,05, está em iminência aí de fazer uma emissão, tá, de cotas
Voltando ao relatório da XP, eles fizeram uma pesquisa com gestores aí na opinião de quanto vai ter de valorização dos fundos imobiliários, começando aqui com os logísticos. De preto não vai subir nada, segundo os gestores, né? Então, por exemplo, XPLG 11, 17% acho que não vai aumentar, o LVBI 11, 33%, o BRC 11, 17%, o BTLG 33% e o HGLG 17%. De resto, todo mundo acha que vai aumentar de 0 a 10% aqui de valorização nesses imóveis. XPLG, bastante gente achando que vai aumentar, o LVBI11, o BRCO, o BTLG e o HGLG. Então esses aqui acham que vão ter uma valorização até 10%, enquanto nos fundos de shopping tem gente achando que vai de 10 a 20%. O HGBS 11, o VISC 11, eles não pegaram aqui uma 11 como exemplo, e o XPML 11 não tem essa perspectiva de 20%, mas todos aqui com bastante perspectiva também de até 10%, né? 83, 50, 67. Então a gente vê por essa foto aqui que os de shopping realmente têm uma perspectiva de subir ainda mais. Também, segundo os analistas, tem uma perspectiva boa aqui nos fundos de laje corporativa. A gente vê o TEP 11 com 17%, achando que vai de 10 a 20%, mas a maioria acha que vai ter até 10%. PVB 11 está mais aqui cauteloso em relação a grandes valorizações, mas a maioria acha que vai até 10%. Tem o BRC, que está bem dividido aqui o pessoal, e o JSRE, que o pessoal também está um pouco dividido, mas a maioria acha que vai ter até 10%. Enquanto os fundos híbridos, a gente tem aqui o HGR11, 83% achando que vai aumentar até 10% na reavaliação, enquanto o 17% acha que não vai aumentar. Olha outros aqui, exemplos também achando que vai ter valorização dos fundos híbridos. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui no panorama dos fundos imobiliários nesse dashboard que eu vou deixar disponível para membros, tá? Aí a gente pode ver ou atualizar uma vez por semana. Enfim, deixe nos comentários se você acha legal esse relatório. Basicamente nós vamos colocar aqui um preço teto, vamos colocar 7,5%, porque se as ações são 6, eu vou olhar 7,5% aqui, né? Então, tudo que está de vermelho está ruim, não está interessante. De azul, está um bom preço teto. De verde está excelente, ótimos dividendos. Olha aqui a margem do preço teto. E aqui está o PVP também, quanto mais para cima, mais barato. Então a gente vê aqui fundos imobiliários descontados e com bom dividendo. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo com eles lá dentro. Vamos filtrar primeiro os de papel, que não é outro tipo de análise, né? Vamos tirar os outros que têm híbridos, infelizmente, junto aqui. E vamos tirar o híbrido também. Então, só para deixar os que são classificados realmente como tijolos, infelizmente alguns de tijolos saíram nessa jogada, mas enfim, a gente vai dar uma olhada aqui, o VTLT11 é um mono, então já sei que é por isso que ele tem um ótimo dividendo aqui e tá um PVP abaixo do 1, né? Olha só a linha do 1 aqui, vamos dar uma olhada em outros, HCLG11, então tem alguns aqui, o Vino 11, né? Mas aí já tá com um dividendo não tão legal, quanto mais para cá maior dividendo, quanto mais para cima mais barato, né? E aí eu já pus até um laranjinha aqui, como tá muito baixo, melhor analisar o que tá acontecendo. Enfim, eu vou deixar esse dashboard lá para os membros, mas essa foto aqui nos mostra que tem uma série de fundos imobiliários que podem estar interessantes, fundos de tijolos, né? Um abraço, até o próximo vídeo, valeu!